Contemple Pripyat. O que você vê não é apenas uma cidade abandonada. É um retrato do fim do mundo preservado em âmbar radioativo. Aqui o tempo não passa. Ele simplesmente parou exausto na madrugada de 26 de abril de 1986. As ruas, que um dia pulsaram com a pressa de 50 mil almas, hoje entregam um silêncio que machuca os ouvidos. É um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo ranger das portas de aço que batem sozinhas nos prédios vazios. A natureza, com uma paciência implacável, começou a devorar o que o homem construiu. Árvores agora rasgam o assoalho de salas de aula, e raízes de carvalho abraçam os monumentos soviéticos, como se tentassem apagar da memória da Terra a nossa passagem por aqui. A icônica roda gigante. Olhe para ela. Ela deveria ter sido o símbolo de uma festa, de um dia do trabalhador repleto de risos e cores. Mas ela nunca girou para o público. Hoje, suas hastes enferrujadas pairam sobre a cidade como o esqueleto de um gigante esquecido. Cada rangido de sua estrutura parece um eco das risadas que nunca foram ouvidas. Um sussurro de uma infância que foi roubada em uma única noite. Neste cenário pós-apocalíptico, algo surreal acontece. Onde o homem falhou, a vida selvagem reivindicou o território. Javalis e cavalos de Przewalski vagam livremente por infraestruturas em decadência, vivendo sob a sombra de um veneno invisível. É um paradoxo trágico. A zona de exclusão é proibida para nós, mas estranhamente vibrante com o ressurgimento da vida selvagem, alheia ao perigo que ainda emana do solo. Caminhar por Pripyat é como folhear um álbum de fotos de uma família que desapareceu. O silêncio aqui não é apenas a ausência de som, é o peso de uma catástrofe monumental que alterou o curso da história humana. Para realmente sentirmos a magnitude do que aconteceu, para entendermos como essa utopia atômica se transformou em uma terra desolada, precisamos voltar. Precisamos sentir o calor daquela explosão que rasgou o céu da Ucrânia. Este é o registro final sobre a cicatriz de Chernobyl. Se você busca a verdade escondida sob as sombras do passado, deixe o seu like e inscreva-se. Nossa jornada começa agora, nas profundezas do Reator 4. O ano era 1986. Naquela época, a usina nuclear de Chernobyl não era um monstro, mas a joia mais brilhante da coroa tecnológica soviética. Situada às margens do rio Pripyat, ela era o orgulho de um império. Pripyat era a cidade perfeita. Apartamentos de alto padrão, centros esportivos e a promessa de um futuro movido pela energia limpa do átomo. No centro de tudo estava o Reator 4, um gigante do tipo RBMK, projetado para produzir plutônio e eletricidade. Mas a eficiência vinha com um custo oculto. O uso de moderadores de grafite e a ausência de uma estrutura de contenção, algo comum no Ocidente, tornavam esses reatores vulneráveis. Naquela noite de 25 de abril, o clima era de rotina. Ninguém sabia que um teste de segurança mal planejado estava prestes a se tornar uma receita para o extermínio. Às 1h23 da manhã do dia 26, a tranquilidade foi estilhaçada. 2 explosões massivas ergueram a tampa de 1000 toneladas do reator. A sala de controle mergulhou no caos. Operadores olhavam atônitos para o brilho azul ionizante que subia em direção às estrelas. O moderador de grafite pegou fogo, e uma coluna de fumaça radioativa começou a espalhar isótopos letais por toda a Europa. Enquanto os residentes de Pripyat dormiam, o veneno invisível já entrava por suas janelas. Bombeiros, como o tenente Pravik, lutavam contra um incêndio que a água não conseguia apagar. Sem equipamento, sem proteção, eles sacrificaram suas vidas em minutos para evitar que o fogo se espalhasse para os outros reatores. Eles foram os primeiros heróis de um desastre que o governo soviético, em um primeiro momento, tentou esconder do mundo. Hoje, mais de 3 décadas depois, a zona de exclusão de Chernobyl permanece como um território proibido. A vida floresce na ausência do homem. Mas por baixo dessa tranquilidade superficial, o perigo continua lá. Os contadores Geiger ainda estalam como um batimento cardíaco irregular em um corpo que se recusa a morrer. A floresta vermelha, que uma vez testemunhou a morte instantânea da vida, agora abriga espécies que não eram vistas há gerações. É o paradoxo final.
A nossa maior catástrofe tecnológica tornou-se um santuário de uma natureza que não precisa de nós. Mas cada árvore, cada raiz, cada centímetro de concreto rachado carrega o DNA de uma tragédia que nunca deve ser esquecida. O novo confinamento, esse arco colossal de metal, é a nossa tentativa de silenciar o monstro. Ele foi projetado para durar 100 anos. Um piscar de olhos na escala geológica da radiação. Ele não apaga o que aconteceu. Ele apenas nos protege de olhar diretamente para a ferida que causamos. Chernobyl nos deixou um legado que vai muito além dos números e estatísticas. Ele nos provou que a nossa arrogância tem um limite e que a tecnologia, quando desprovida de humanidade e transparência, pode transformar o futuro em cinzas em questão de segundos. As cinzas de Pripyat são o lembrete de que a história não é apenas o que aconteceu no passado. É um aviso constante para tudo o que ainda está por vir. O silêncio da zona não é um fim, é um alerta. E cabe a nós, que ainda podemos caminhar livremente, garantir que o preço pago por aqueles que estiveram lá não seja em vão. Obrigado por acompanhar este mergulho nas sombras. E este foi o registro final.